com Roberta Zampetti. Oferecimento Núcleo Hematologia e Oncologia. Ciência para toda a vida. hematologia.com.br. Roberta Zampetti, bom dia. Bom dia. Por que você não se candidata a vereador, hein, Paulo Leite? Eu? Vou te contar. É bom negócio, então, deputado federal. Olha, primeiro porque os Brasília. meus pares no Legislativo morreriam de raiva da forma como eu penso sobre política. Então, para que eles não tenham raiva, jamais eu me candidataria nesse sentido. Eu sou candidato a ser feliz, sempre fui assim, Roberta. Com certeza. Olha aqui, hoje eu estava pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Eu recebi um e-mail da Marisa Magalhães Pinto, e ela fala assim: Roberta, fale sobre os responsáveis social do celular. Estou lendo aqui que ela escreveu, é curtinho. Esse aparelho tão útil está sendo causa de sinistros, irritação e estresse. Pessoas que usam dirigindo. Ela diz o seguinte: outro dia mesmo eu vi na rua Viçosa, que fica ali no bairro São Pedro, né? Sim. Houve um acidente que seria trágico se a motorista estivesse dentro do carro, mas ela não estava. O carro dela estava estacionado, ela estava saindo de um sacolão que realmente tem ali na esquina da Viçosa com Major Lopes. Major Lopes, exatamente. Quando surgiu um rapaz dirigindo um carro, falando ao celular, ele perdeu o controle, o carro desgovernou, ele bateu no carro que estava estacionado, arrastou por quase 2 quarteirões. Ela falou que praticamente deu perda total. Imagina se a dona era uma motorista e estivesse lá dentro. Aí ela continua: em fila de banco, a gente está perto, mesmo querendo escutar, você fica sabendo da vida íntima das pessoas, porque elas falam muito alto. Ao cinema, que desconforto, diz a Marisa, né? Na missa também, que falta de respeito. E ela contou outro caso, que esses dias ela estava no laboratório fazendo um exame de sangue, aí tinha uma pessoa lá com um braço estirado, tirando sangue, com o outro falando ao celular. Ela fala assim: nossa, perdeu-se totalmente a noção do uso, né, desse aparelho. Aí ela fala: é evidente, Roberto, que em casos urgentes o uso não deve ser limitado, não. Mas o que é exceção virou regra. Agora, Paulo Leite, eu sinceramente achei que nós já tivéssemos passado por essa fase do básico, porque no princípio era tudo novidade, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, ainda, eu acho que é proibido igreja, enterro, cinema, é proibido teatro, falar baixo sempre, e no carro proibidíssimo. Mas só que a gente vê que até hoje as pessoas estão fazendo isso, sabe? Não, é incrível. E você vê, outro dia eu presenciei uma cena num bar em Belo Horizonte, onde se pôs um celular numa mesa ao lado, pôs um celular com viva voz para que todos da mesa conversassem com o outro que estava do outro lado. Eram 3 mulheres à mesa conversando com a outra pessoa do outro lado, e nós na outra mesa participamos de toda a conversa. Eu achei aquilo o fim do mundo. Não, e outra coisa, por exemplo, eu vejo também em restaurante, o sujeito senta, ele bota já em cima, aí não é viva voz não, mas já bota assim na exposição 3 celulares. Yeah. Porque hoje nós temos mais celular do que gente nesse país, né? O Brasil hoje é um país de celulares e não de cidadãos. E o celular, para quem não sabe, é o aparelho mais importante na vida dos brasileiros. Eu não estou dizendo isso da minha cabeça, não. São várias pesquisas e pesquisas que demonstram isso, né? Então, ou seja, a pessoa... E você já reparou, depois que chegaram os celulares inteligentes, olha só o que acontece. Você vai, então, num encontro de amigos, num almoço, num jantar, de repente uma das pessoas que está na mesa começa a olhar para baixo. Olha para baixo, aí você só tem a impressão que os dedinhos estão mexendo, né? Tá passando a mensagem. Ou passando mensagem, ou e-mail, ou vendo e-mail, ou brincando com os joguinhos, Paulo Leite. Joguinhos eletrônicos, exatamente. Mas, olha que coisa incrível. Agora, gente, é claro que eu acho que a gente não pode ser inflexível. Aliás, eu acho que a palavra-chave da vida da gente hoje, se é que a gente pode falar que existe palavra-chave, é a flexibilidade, né? Eu acho que a gente tem que entender as coisas, nós somos diferentes e tudo mais. Então, assim, eu acho que a pessoa ela tem que ter noção até onde ela pode ir. Mas, por exemplo, numa reunião de negócios, aparentemente é inadmissível você, no meio, atender um celular, né? Posso te contar uma historinha sobre isso? Eu estava numa reunião de negócios, a questão de um mês, não, um pouco mais, um mês de novembro, participava de uma reunião de negócios e 4 pessoas à mesa, uma das pessoas pegou o telefone celular quando vibrou, porque não fez barulho, mas pegou o telefone celular e falou baixinho com a pessoa do outro lado. O líder da reunião, o responsável pela reunião, um dirigente da empresa, disse assim: bom, a partir de agora eu gostaria que você não mais me prestasse o serviço que você está prestando,
fazendo, porque se o celular é mais importante do que a nossa conversa para o serviço, eu acabo de romper o contrato de trabalho com vocês. Isso na frente de 6 ou 7 pessoas sentadas à mesa. Mas ele para ficou conversa. pesado. Não, mas eu acho que chega a ponto assim, as pessoas estão, olha, as pessoas estão questionando, elas estão cansadas, estão aguentando, porque é falta de educação. Mas por outro lado, eu acho que isso é uma coisa muito importante, você chegar numa reunião de negócio, é só combinar antes, gente. Fala assim, olha, eu estou esperando um telefonema importante, olha, no meio da reunião eu estou esperando um e-mail que será importante aqui para a nossa conversa. Ou seja, o combinado não é, existe um ditado, combinado não é... Caro. É isso? Exatamente. É O combinado não sai caro. o combinado não sai caro. Agora, Roberto, sabe o que é uma tendência também? Já passei por essa tendência. Quando você vai se reunir com executivos, particularmente executivos que sabem da importância do celular, eles já avisam que se você tiver alguma ligação importante, que deixe o seu telefone celular com a secretária, do lado de fora da sala. Porque ela atende, anota o recado e diz que você está numa reunião. E o celular, ele tem uma conotação emergencial. O uso do celular é uma coisa de emergência. Você fala rapidamente ao celular e as pessoas ficam horas e horas a fio no telefone hoje em dia. Agora dizem as más línguas que tem gente que ama também usar o celular e fica lá com ele, porque acha importante, fazendo de conta que está falando e não está falando com ninguém. Dizem que os deputados e os jogadores de futebol... Ah, tem isso? Tem isso. Mas, olha, aliás, no CQC aí da banca. Não, mas eu até vou falar uma coisa para você. Se os deputados estão fingindo que estão falando com alguém, não estão falando com ninguém, é a prática habitual deles. Eles realmente fazem isso. Eles fingem o tempo inteiro que estão fazendo alguma coisa por alguém. Nossa. Agora, disso tudo que fica, para terminar, pouquíssimo tempo atrás, eu que amo as pesquisas, né, Paulo Leite? Eu vi, mas agora, francamente, eu não me lembro a fonte, mas eu me lembro que eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, porque eles deixaram jovens, uma certa época, acho que foram só 10 dias, sem nenhum tipo de mídia, TV, rádio, internet, celular. Adivinha? Enlouqueceram a menina. Não, a falta maior foi do celular depois da internet, né? Eles tiveram um nível de ansiedade altíssimo. Por exemplo, quando a pessoa para de beber ou de fumar, depois ela tem... Lógico, na cara uma depressão brutal. Mas é porque tem um período logo depois... Hoje eu estou perdendo as palavras, Paulo Leite. É porque tem Aquela síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência. É isso, abstinência. Ainda bem que nós temos o professor Antonelli. Ai, gente, lado. obrigada. Hoje você está me Viciado ajudando. em internet. Eles tiveram um nível, uma coisa de ansiedade igualzinho a questão da abstinência para quem para de beber, de fumar, de usar droga. Olha que loucura, gente. Eu fico assim, meu Deus, nós temos que nos conter com tudo isso. O celular é fantástico, ajuda muito, mas a gente não pode deixar que ele tome conta de nós. Nós é que temos que mandar nele, né? É isso mesmo. Roberta Zampetti, que conversa conosco segundas, quartas e sextas, falando de hábitos de bem-estar, uma conversa em que a gente tem sempre aqui um bate-papo focado em alguma coisa que faz parte da realidade da nossa vida. Isso aí, olha, final de semana maravilhoso para todo mundo. Vamos aproveitar, gente. Para você também, Roberta, até segunda. Beijo, tchau. Tchau, tchau.